Esse nosso movimento de querer se curar, de querer superar as nossas dores e os nossos medos, ele tem que vir de uma sensação interna de amor incondicional e não de um sentimento de barganha. Porque quando a gente se abre, para se curar com a intenção de não sofrer mais, de não sentir mais essa dor, o que é absolutamente natural. Ninguém gosta de sofrer, mas quando a gente faz esse movimento com isso em mente, eu vou me abrir para minha dor porque eu não aguento mais, a gente não consegue se curar. É frustrante falar isso, mas é isso que acontece. Você já ouviu falar que a forma da gente curar as nossas dores ou a nossa sombra, é acolhendo essas dores, é acolhendo essa sombra? Você já conseguiu fazer isso ou você sabe como fazer isso? É este o assunto do vídeo de hoje. Vem comigo? Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Ninguém gosta de sentir dor, Ninguém gosta de sofrer, seja essa dor física ou psicológica. Mas como que a gente faz, então, para ressignificar situações que aconteceram com a gente no nosso passado, E que quando a gente vai para o mundo, quando a gente vai viver a nossa vida, a gente encontra outras coisas muito semelhantes ao que a gente experimentou e isso traz de volta para a gente essa sensação de dor, como se a gente estivesse revivendo, o trauma. E aí, por trauma, eu quero dizer qualquer coisa, Quando a gente pensa na palavra trauma, dá a impressão que a gente está falando de algum evento que foi muito grave, ou alguma coisa assim. Mas às vezes não, às vezes foi só alguma coisa que você escutou lá dos seus pais na sua infância e que te gerou uma crença e que hoje, quando você vive situações simples, como por exemplo, pagar uma conta, Você vai no mercado, paga a conta do mercado, ou vai ao restaurante, paga a conta do restaurante, e isso te traz uma sensação ruim, te traz uma sensação de que você está gastando o seu dinheiro e que isso pode fazer te faltar alguma coisa no final do mês. É legal que a gente dê uma chance, de olhar para esses momentos em que a gente sente dor de uma forma diferente. Porque a dor, ela tem o propósito quando ela vem, Quando ela vem à tona, é como se o seu corpo estivesse dizendo para você, olha, agora você tá pronto, tá pronta para olhar para isso de uma forma diferente. Vamos fazer isso? E aí, como a gente não gosta, de enfrentar, de sentir essas dores, o que a gente faz, mais do que depressa, é suprimir ou fugir e fazer alguma outra coisa, ou arrumar alguma distração. E aí o que acontece? Cada vez que a gente suprime uma dor ou cada vez que a gente não olha para ela, a mensagem que a gente está mandando para o nosso cérebro é de que isso é sim uma ameaça. Olha, eu vou fugir disso porque isso me causa dor. E aí o seu cérebro entende, isso é uma ameaça. Se isso é uma ameaça para a gente, então eu tenho que dar um jeito de esconder, de manter isso aqui, bem escondidinho lá no subconsciente para que você não reviva isso de uma próxima vez. Mas outras situações no mundo vão vir para que a gente processe essa dor, porque da mesma forma que a nossa reação, é suprimir e esconder, a gente tem a nossa energia vital que vai estar empurrando esses nossos traumas, esses nossos nós energéticos para cima, para que eles possam ser desfeitos. E cada vez que a gente confirma que isso é um problema pra gente, cada vez que a gente vai pro mundo e confirma que isso é um trauma importante, é como se a gente tivesse adicionado mais uma camada de dor a uma ferida que tá lá já aberta. Até que vai chegar um momento que a gente não consegue mais enfiar tudo isso para debaixo do tapete, porque a dor ela vai se tornar tão grande que você vai ser obrigado a olhar. E como é que essa dor se torna grande, Você vai sentir isso, você vai vivenciar isso no seu corpo, por ataques de ansiedade, por crises de pânico. Tudo isso vem de coisas que a gente vai suprimindo no nosso dia a dia sem se dar conta do que a gente está fazendo. Então, como que a gente faz para superar isso,
A primeira coisa é a gente entender que a gente revive essas dores só mentalmente. Muitas vezes aquilo que está acontecendo na sua frente não tem nada a ver com alguma experiência que você teve lá no seu passado. Vamos voltar ao exemplo do pagamento da conta, né? Talvez quando você era criança, seus pais te falaram muito que dinheiro não dá em árvore, que você tem que tomar muito cuidado naquilo que você gasta, que você tem que ser muito consciente da forma como você gasta o seu dinheiro. E aí isso te incutiu um medo, né, com relação a isso. Um medo no sentido de, será que eu sou capaz, né? Será que eu dou conta de fazer tudo isso que meus pais estão me dizendo? E aí uma situação simples, corriqueira da nossa vida, que é pagar uma conta, que é só um fato, né? Eu tô lá pagando uma conta, às vezes você tem até muito mais do que suficiente para você passar o mês, mas você tá lá pagando uma conta e isso te faz lembrar. Lógico que é um processo inconsciente, né? Mas lembrar, seu cérebro se conecta com aquela lembrança de infância, com aquela sensação de que será que eu sou capaz de gerenciar a minha vida mesmo, agora que eu sou uma pessoa adulta? E aí você sente esse desconforto, essa sensação de medo de estar pagando uma conta que é uma coisa corriqueira, que é uma coisa do nosso dia a dia. E a primeira coisa, então, é entender que esse processo ele acontece só na sua mente, que o fato é você está pagando uma conta. Não existe ainda o problema, né? O problema é que você está supondo na sua mente de que porque eu estou pagando essa conta vai me faltar dinheiro mais tarde. Isso não é um fato. O único fato neste momento é de que você está pagando uma conta. Então, a primeira coisa é essa. A primeira coisa é entender que não se tratam de fatos, se trata da sua imaginação. Você está criando alguma coisa na sua mente a respeito do fato pagar a conta. É lógico que se a gente parar por aqui, fica muito frustrante, porque a dor, ela continua lá, né? Se a gente só analisar todas as dores que a gente sente na nossa vida sobre este viés, né, de que, tudo bem, eu tô sentindo essa dor, mas tudo criação da minha mente, nada disso é real. Você não vai estar transformando a dor, ela vai continuar lá. Então é importante que a gente tenha essa consciência, né, de que as criações, né, esse reviver das nossas dores é um processo mental, mas a gente precisa ir além. A gente precisa dar um segundo passo. E aí o segundo passo é ressignificar essa dor. E como que a gente faz para ressignificar as nossas dores? Eu vou dar um exemplo de uma criança, né? Quando você quer acolher uma criança pequena porque ela tá chorando por alguma razão, vamos supor que ela caiu, né? E ela ficou muito frustrada pelo fato dela ter caído, ela tá sentindo dor e ela começa a chorar. Quando você acolhe essa criança, você acolhe falando, para de chorar, ou não, isso não foi nada, olha, vem aqui, esquece, vamos fazer outra coisa, com a intenção de, fica quieta logo, vai, para de chorar, isso tá me incomodando. Pode ser até que você faça isso, mas percebe, se quando o acolhimento ele é feito dessa maneira, se essa criança para de chorar. As crianças, elas são muito sensíveis à nossa intenção real, né? Então, por mais que você acolha, dizendo para ela, olha, não, tá tudo bem, mas a sua sensação interna é de ficar quieta logo, não aguento mais essa choradeira na minha orelha, ela não vai parar de chorar. Porque esse seu acolhimento, ele não tá sendo sincero, ele não tá sendo honesto. E o mesmo acontece quando a gente escuta que para curar uma dor dentro da gente, a gente precisa acolher essa dor. Mas quando a gente acolhe essa dor, a gente faz com um sentimento de, olha, tá bom, eu não aguento mais sentir essa dor, então me falaram que o que eu tenho que fazer para a dor passar é acolher. Já acolhi, olha, eu te amo, dor, mas e aí? Não vai passar, não? Não vai adiantar, porque a energia do acolhimento, ela tem que ser sincera. Quando a gente acolhe uma criança só pela vontade de acolher, né? Só pela vontade de compartilhar mesmo o amor, de trazer ela para perto de você,
e para passar para ela esse sentimento de tá tudo bem, eu estou aqui para você, tá tudo bem. Um sentimento de transbordar mesmo, de amor, de compaixão, de acolhimento real. Enquanto a gente não for capaz de fazer isso com as nossas próprias dores, a gente não consegue transcender, a gente não consegue transformar, porque é uma energia muito sutil, percebe? Quando a gente tá dando um amor incondicional, né, que é esse o acolhimento que a gente tem que fazer com as nossas dores, quando a gente está compartilhando esse amor incondicional, a gente não espera nada em troca. A gente não espera nem que a gente seja curado. A gente não espera nem que essa dor passe. E aí, o que acontece quando a gente consegue fazer isso? Ela passa. Porque o acolhimento foi sincero, porque você se acolheu com a intenção única de se acolher, com a intenção única de compartilhar esse amor com você mesmo. Quando a gente vivencia um trauma, né, na nossa infância, os traumas, eles nada mais são do que uma percepção errada sobre nós mesmos. Quando a gente vivencia uma sensação de que a gente não é completo, de que a gente não é suficiente, de que a gente não é bom o bastante, são percepções erradas a respeito de nós mesmos. E aí, quando a gente é capaz de acolher essa dor com essa sinceridade, né, de acolher essa dor, dizendo pra gente mesmo, olha, tá tudo bem, é como se a gente dissesse, como se a gente conseguisse reconhecer que nada disso é verdade. É como se a gente conseguisse reconhecer que esse trauma foi gerado por uma percepção errada a nosso respeito, porque nós somos só amor. Nós somos os filhos perfeitos de Deus, né? Criados à sua imagem e semelhança. Então a gente não poderia ser nada diferente disso. Nós somos suficientes, nós somos dignos de ser amados, de ser amadas. E quando você consegue acolher a sua dor com essa sensação dentro de você, né, com essa clareza dentro de você, aí a gente consegue ressignificar os nossos traumas, a gente consegue ressignificar o nosso passado. E um bom teste para isso é você reviver lá na sua mente as situações, né, que te causaram dor. Se você conseguir reconhecer que situações foram essas, e você não vai sentir mais nada. Você é capaz de lembrar de tudo o que aconteceu, mas essa lembrança não te causa mais dor. E aí, quando você cura essa ferida, né, de quando você era criança, a próxima vez que você vivenciar coisas no mundo que te remetem a essa situação, isso também não vai mais te causar dor. Isso também não vai mais trazer à tona uma sensação de desconforto. E a gente consegue ir para uma próxima camada, né? Para uma próxima camada dessas tantas camadas das quais nós somos formados, né? A mensagem que eu queria passar para vocês então nesse vídeo é que esse nosso movimento de querer se curar, de querer superar as nossas dores e os nossos medos, ele tem que vir de uma sensação interna de amor incondicional e não de um sentimento de barganha. Porque quando a gente se abre, né, para se curar com a intenção de não sofrer mais, de não sentir mais essa dor, o que é absolutamente natural, né? Ninguém gosta de sofrer. Mas quando a gente faz esse movimento com isso em mente, né? Eu vou me abrir para minha dor porque eu não aguento mais. A gente não consegue se curar. É frustrante falar isso, mas é isso que acontece. Porque quando a gente se abre dessa forma, é como se a gente estivesse dizendo pra gente mesmo que a gente não é capaz de fazer. Então, por isso, a gente precisa pedir essa barganha, como se tivesse alguma coisa fora de nós que fosse resolver as nossas questões. Ao passo que quando você se abre pela simples vontade de se acolher, pela simples vontade de se enxergar por quem você é de verdade, um ser amoroso, né? Um ser que não é falho, você não é um erro que precisa ser consertado, nós não somos um erro
que precisa ser consertado. E não há nada a ser consertado na gente. Então é este acolhimento, é um acolhimento com esta sensação de que, olha, está tudo bem. Se você sentiu dor naquele momento, né, do seu passado, foi o máximo de consciência que a gente tinha naquele momento para lidar com aquela situação. Agora, de um outro lugar, você tem condições de olhar para isso e se abraçar e entender que está tudo bem com você, que você já é um ser completo, que você já é feito de puro amor, de pura luz. Quando a gente consegue fazer isso com a gente mesmo, né, é muito interessante, porque a gente vai nessa sensação de que não precisa receber nada em troca, porque a gente já tem tudo e a gente recebe tudo de volta. É um grande paradoxo isso, é muito difícil às vezes a gente entender, mas é legal que a gente tente, que a gente vivencie isso pela gente mesmo, sabe? E não fique só no mental, né? Não fique só no reconhecimento de que as dores que a gente sente, de que o nosso sofrimento são algo mental. É muito legal que a gente dê esse passo além para que a gente consiga remover mais essa camadinha, né? Aliás, é importante que a gente perceba que qualquer coisa que a gente faça no mundo, né, com esse sentimento de barganha, eu vou convidar os meus amigos para jantar, por exemplo, porque daí eu vou ganhar em troca que eles vão achar que eu sou uma pessoa legal e vão me convidar para outras festas, né? Ou eu vou estudar sobre esse assunto porque daí eu vou me tornar uma pessoa mais interessante naquelas rodas de conversa com os meus amigos. Qualquer coisa que a gente faça com essa intenção de barganhar, né? Eu vou dar porque eu vou receber alguma coisa em troca, qualquer que seja, tende a não dar certo, a gente vai se frustrar. Porque quando a gente faz isso, a gente está dizendo, está implícito de que a gente precisa daquilo, né? A gente precisa daquele retorno. Então tem alguma coisa me faltando. E se eu não der, eu não vou receber. E não é verdade. Tudo que você dá de coração aberto, né? Tudo que você oferece para o mundo de coração aberto, volta para você de alguma forma, porque você vai estar dando numa sensação de eu já tenho o suficiente. Isso aqui que eu tô dando, isso aqui que eu tô compartilhando me sobra, né? Quando você já tem amor, ou qualquer coisa que seja, e você se sente suficiente com relação àquilo, e você tá transbordando o que sobra, você tá confirmando para você mesmo a sua abundância. Então pense sobre isso, né? Pense nessa relação de barganha que a gente tende a ter com o mundo, né? Nesse amor de barganha. Isso não é amor verdadeiro. O amor verdadeiro, ele é incondicional. Você oferece sem esperar nada em troca, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu curtir. Muito obrigada e até a próxima.